Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando hoje a festa do nosso padroeiro, Santo Agostinho, damos graças a Deus pela luz que ele representou na Igreja desde a sua vida, ao longo dos séculos e também hoje. É sempre um gosto ler o seu modo de refletir a fé em palavras ao mesmo tempo simples, mas muito profundas e claras. Ainda hoje se lê com muito proveito. E ele que nasceu num tempo de convulsões, num tempo de mudança. Mudança que vem, antes de mais, apenas cerca de 40 anos antes, é que a Igreja tinha começado a ter liberdade de professar livremente a sua fé, sem medo de perseguições, de expulsões, de repressões. Muitos, ele diz claramente, Santo Agostinho, que ainda nas comunidades se via muita gente com os sinais das torturas que tinham sofrido muitos testemunhos, muitos mártires da fé, e quase todas as famílias, em muitas famílias pelo menos, havia mártires recentes que tinham perdido a vida precisamente por causa daquilo que acreditavam. Mas precisamente por isso, que era um tempo de desenvolvimento da comunidade e de reorganização das comunidades cristãs, porque até ali não era possível ter igrejas, não era possível ter comunidades, e este é um tempo de transformação. E Agostinho surge, não é o primeiro dos grandes organizadores da Igreja, mas estavam mais limitados. E Agostinho é aquele que pela primeira vez, juntamente com outros que já vinham de trás do ponto de vista da sua preparação, refletiram o mistério da Igreja e o mistério da fé e exprimiram a fé para gente do seu tempo e com uma forma que se espalhou pelos séculos fora até os nossos dias. Eram tempos complexos estes, e também porque o tempo dos mártires eram menos as pessoas que faziam parte das comunidades cristãs, mas eram pessoas que sabiam que era perigoso ser cristão, que isso tinha consequências muito sérias na própria vida, desde o arresto dos bens, à tortura e à condenação à morte ou ao degredo. Mas foram muitos também, e dizia-se que os mártires eram a semente dos cristãos. Agora, no tempo de Agostinho, só tinham passado 40 anos, mais gente aderiu às comunidades, construíram-se igrejas, mas também se deixou relativizar muito esta força e consciência do martírio que dava força à Igreja, em que muitos começaram a desistir e a levar uma vida pouco digna da vida cristã. Também, além disso, muitos outros tinham ainda dificuldade de exprimir a fé e a doutrina com palavras certas. E, portanto, surgiam ideias estranhas. Aqueles que diziam que nós é que somos os bons da Igreja. Coisas que temos também no nosso tempo. O Papa não percebe nada, os bispos não percebem nada, o Papa Francisco é um herético, etc. Coisas que aconteciam também ali. E Agostinho é daqueles que sempre numa linguagem clara, mas ao mesmo tempo conciliadora, vai explicar o sentido verdadeiro da fé. Hoje, muito daquilo que nós temos, também com algumas ideias que são próprias da mentalidade do tempo, mas hoje nós continuamos a ler Santo Agostinho como um dos grandes mestres da fé e hoje é a ser refletido e estudado. É um guia precisamente para este tempo que nós vivemos. Ele preocupou-se primeiro com a reforma da Igreja a partir de dentro. E a primeira leitura que nós ouvimos hoje, a leitura da carta de São João,
É um dos textos mais comentados também por Santo Agostinho, precisamente porque fala do amor de Deus. Ele só foi batizado aos 33 anos. Tinha levado uma vida leviana, levado a vida do tempo. Era uma sociedade maioritariamente pagã, aquela em que ele nasceu. Aos 33 anos é que foi batizado e, a partir daí, a sua vida mudou radicalmente. A mãe, Santa Mónica, que celebrámos ontem, foi uma mãe que deu a vida na oração, no sofrimento, para que a luz de Deus, pedindo que a luz de Deus chegasse ao coração do seu filho Agostinho, com quem ela tinha uma relação extremamente carinhosa e amiga. E ela, de facto, ela implorou e conseguiu de Deus a graça da conversão do seu filho. E Agostinho mudou radicalmente a sua vida e isso marcou. Marcou precisamente a luz de Deus, teve paciência com ele. De Deus que lhe deu força também para chegar e se impôs até à razão dele, porque era um grande pensador. E exprimiu a fé não só com palavras suaves, mas também com a luz da fé e com a luz da razão, para explicar e fazer entender ao seu povo que a fé não é uma coisa absurda. É a maior sensatez que existe, é chegar a dizer: eu pesquisei tudo, eu busquei tudo, eu fui à procura de tudo aquilo que me parecia o mais certo e o mais seguro, mas depois tenho de admitir que não sei tudo e que, portanto, Deus é que tem de vir ao meu encontro. Esta é a linguagem segura também para a ciência. E ele é um grande doutor em ligar a ciência e a razão com as razões da fé. E a dizer, o cristão não fecha os olhos para dizer, não quero saber nada, só quero crer. Não. O cristão abre os olhos para ver, para entender, para investigar, até para duvidar, porque a dúvida é aquele que me leva a ir à procura da certeza, à procura da verdade. E Agostinho é um mestre neste caminho de buscar os caminhos de Deus. Mas, ao mesmo tempo, de reconhecer que aquilo que diz o menino, quando ele estava a pensar no mistério da Santíssima Trindade, e um menino que está lá a fazer uma poça na praia, com areia na praia, e ele chega lá e diz, estás a fazer esse poço para quê? Para meter um mar cá dentro. Ele diz, um mar cá dentro? Mas alguma vez o mar pode caber aí? E o menino disse, e tu na tua cabecinha achas que queres entender todos os mistérios de Deus? Que é muito, muito maior do que tu? Não é a apologia da ignorância, é a apologia de quem busca. E Agostinho é um que busca constantemente, com inquietação, mas ao mesmo tempo com alegria, busca o rosto de Deus. Foram assim todos os grandes profetas, foram assim todos os grandes místicos, foram aqueles que sempre procuram. É esse o primeiro caminho que ele nos diz hoje. O segundo caminho é o caminho da reorganização da sua diocese como bispo. Estamos a inaugurar o sentido da presidência. Quem preside, aquilo não é um chefe. Nós dizemos, a oração, como dissemos, é precisamente esta. O serviço de presidir não significa um serviço do chefe, que sabe tudo, mas é de alguém que orienta e ajuda toda a comunidade a buscar o rosto de Deus. Preside não como quem é servido, quem é bajulado, quem é idolatrado, porque então perdemos a noção de quem é aquele que sabe tudo, quem é o grande mestre, o Senhor, o único mestre e o único Senhor. É esse sentido da presidência que nós dizemos. E aquilo que a bênção que fizemos hoje é precisamente para dizer algo que Santo Agostinho esteve muito, muito atento a transformar e a apoiar. O quê? Precisamente a sua reunião com
os presbíteros, os padres da diocese que lhe estava confiada. Ele criou mesmo uma ordem para que os padres pudessem viver juntos, fraternamente, porque diz, sem isso não temos credibilidade da fé. Se aqueles que são feitos para servir orientando o povo de Deus não vivem juntos, não dão bom testemunho da fé. Quando nós agora estamos a falar, e com isto para terminar, quando estamos a falar de uma igreja sinodal e da transformação pastoral da nossa diocese, o nosso patrono, padroeiro da nossa diocese, Santo Agostinho, tem um papel enorme, como inspiração, como atitude de vida, como atitude de pastor, como atitude de irmão, entre irmãos, mas que ao mesmo tempo se apresenta como aquele que quer verdadeiramente dar novo rosto à Igreja de então, para enfrentar as novas realidades que estavam a acontecer. E ele continua a ser o nosso mestre. E hoje, particularmente, que estamos também nós à procura de uma linguagem nova para a nossa Igreja, que não é nova porque estamos inventando alguma coisa de novo. Estamos a exprimir de um modo que o nosso povo de hoje possa entender e possa entender melhor e, com isso, transformar a sua vida, que possa entender e viver, para vivermos a Igreja, para anunciarmos o Evangelho a esta sociedade de hoje, que bem precisa. Porque a alternativa disto é andarmos todos a guerrear-nos uns aos outros, a criar divisões dentro da Igreja e fora dela. E aquilo que Deus nos propõe e que Santo Agostinho nos exemplifica é precisamente este modo de ser Igreja, como quem acolhe o dom de Deus que vem ao nosso encontro, como quem o partilha entre nós nas nossas comunidades, com a contribuição de cada um, o responsável de cada um dentro das nossas comunidades, para podermos também participar no projeto que Deus tem para a nossa Igreja também hoje. Esta Igreja, concretamente, aqui nesta cidade de Leiria, na nossa diocese, mas uma Igreja que se abre ao mundo inteiro à procura sempre, como Agostinho, do rosto da bondade de Deus, para que chegue ao coração dos homens e mulheres também do nosso tempo, com a mesma alegria, com a mesma solidez, mas ao mesmo tempo com a mesma fraternidade e devoção com que Agostinho nos ensinou a servir a Deus e a servir a Igreja. Que Ele nos faça, de facto, capazes de entender, que Ele nos peça, pela sua intercessão e exemplo, que Ele nos conduza a encontrar o rosto de Deus na sua Igreja, a amá-la, a servi-la e a fazer que ela seja verdadeiramente missionária neste mundo em que vivemos. Amém.